Bom, agora vamos colocar em prática o conteúdo de educação física enquanto linguagem, resolvendo questões. Como eu falei para vocês, é um conteúdo bastante tranquilo, não tem muito o que falar, é só você ler a questão e raciocinar na questão. É um conteúdo que não é muito explorado em concursos, apesar de que no concurso da SEDUC caiu bem, mas de maneira geral eu quase não acho questões para colocar aqui para vocês. Pesquisei em sites especializados de questões, com milhares de questões de educação física, porém sobre linguagem muito pouco. Mas justamente por ter sido pouco cobrado, pode ser que dessa vez seja cobrado, né? Então vamos lá, é só ler cada questão e raciocinar, pensar. Vamos lá, a primeira questão aí já é do concurso da SEDUC passado. Então, pausa o vídeo, lê a questão, depois eu vou explicar. Pausou. Agora vamos para a explicação. O professor deve envolver-se na mediação dos conhecimentos, não se limitando a uma simples troca de ideias, pois as relações sociais incidem no processo de ensino-aprendizagem. A partir do diálogo, o professor busca, com os alunos, extrair os conhecimentos que eles trazem, vinculados à sua realidade, e inserir novos conhecimentos. Esse diálogo ultrapassa a verbalização, integrando a expressão corporal, que para a educação física é uma forma de linguagem. Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca dos conhecimentos de que trata a educação física. Letra A. A educação física na escola é uma disciplina que trata pedagogicamente do conhecimento da cultura corporal. Pronto. Tranquilo demais. Você lê uma alternativa dessa aí, o que é que pode estar errado na alternativa dessa? Não tem como estar errado. A educação física na escola é uma disciplina que trata pedagogicamente do conhecimento da cultura corporal. Não tem, ele não complicou nada nessa alternativa, está diretamente claro, não tem como você achar um erro nessa alternativa. Então, correto, você já sabe que é a letra A. Mas vamos continuar lendo aqui. A configuração da educação física se dá com temas ou formas de atividades particularmente mentais, com o emprego de expressões de caráter verbal. Lógico que não, né? O que a gente viu exatamente na aula passada é que a educação física trabalha justamente a linguagem não verbal. Não, como ele diz aí, atividades particularmente mentais. Não, contrário, corporais. Mentais também, mas aí ele está dizendo que é particularmente mentais. Não, corporais. E com emprego da linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Então, nada a ver. Letra C. O estudo da educação física visa apreender a expressão visual e oral como linguagem. Lógico que não, né? É a expressão corporal. D. Jogos e danças não compõem o conteúdo da educação física. Você já vê que está errado. Já que não configuram temas ou formas de atividades. Totalmente errado, né? Só letra A. Questão muito simples. Basta você ler com calma. Não se desesperar, manter a calma, ler e raciocinar. Próxima questão. Pausa aí. Agora vamos para a explicação. As práticas corporais podem ser vistas como expressão e linguagem de um determinado indivíduo ou de uma determinada cultura. Em relação à educação física escolar, a prática corporal como expressão de uma determinada cultura, letra A, é relevante. Primeiramente, você vê que as 5 alternativas aí diz é relevante, não é relevante, não é relevante, é relevante. Bom, ele está perguntando aí o seguinte. Em relação à educação física escolar, a prática corporal como expressão, ou seja, a linguagem corporal, a prática corporal como uma forma de expressão, ela é relevante para a educação física ou não é? É lógico que é relevante, né? Então já exclui C e D, é relevante. Então é relevante, pois o seu objeto de ensino específico são as expressões particulares de cada cultura. Bom, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o objeto, ou seja, o foco da educação física, é a expressão particular de cada cultura? Não. Por exemplo, a educação física aqui no Ceará
vai ensinar apenas a expressão corporal do Ceará, enquanto que a de São Paulo vai ensinar a de São Paulo? Não, lógico que não. Ela vai ensinar de um caráter mais geral. Vai abordar a expressão corporal justamente como uma coisa globalizada, como uma ferramenta que está presente em todo o mundo, não apenas particularmente de cada cultura. B. É relevante, pois não existem técnicas esportivas consagradas universalmente que devem ser ensinadas. Em primeiro lugar, como eu já falei para vocês, quando você vê uma questão assim tão generalizante, provavelmente está errado. Por exemplo, dizer que não existe uma coisa, geralmente uma alternativa dessa está errada. É lógico que existem técnicas esportivas consagradas universalmente. Agora, é claro que esse não vai ser o foco principal da aula. É claro que cada cultura tem uma variação, mas também você não pode dizer que não existe técnica esportiva consagrada universalmente. Como eu falei, a generalização geralmente está errada. Então a gente já vê que a C está errada porque está dizendo que a expressão corporal não é relevante para a educação física. A D também diz que não é relevante para a educação física. E a E está dizendo que é relevante, pois até as técnicas esportivas universais são executadas de modo particular em cada cultura e por cada indivíduo. É o que eu acabei de falar. Existe técnica universal? Existe sim. Vai ter uma variação em uma cultura, mas existe uma técnica universal. Você não pode dizer que não existe. Então vamos lá, próxima questão. O gabarito, letra E. Próxima questão. Pausou e vamos para a resolução. Com relação às práticas corporais como linguagem, é correto afirmar que, letra A dança permite a liberdade de ações que o esporte, por exemplo, não permitem, devido às regras rígidas e aos fundamentos técnicos padronizados. Errado. Como eu falei para vocês, de novo, generalizando. Beleza, você pode muito bem dizer que a dança permite uma liberdade de ação maior do que o esporte. Beleza. Mas você não pode dizer que o esporte não permite liberdade de ação. Claro que permite. Cada pessoa faz o movimento do seu jeito. Cada pessoa tem a sua expressividade e é assim porque cada pessoa tem uma história de vida. Ninguém teve uma vida igual até aquele momento. Então, a história de vida da pessoa faz com que cada pessoa tenha um movimento corporal também diferente. Então, até mesmo no esporte. Letra B. Os esportes exploram a expressão corporal somente, generalizando, em situações como drible no futebol, quando o jogador cria um movimento inusitado e livre. Claro que não. Claro que o drible é um momento do futebol, um dos principais momentos de criatividade do futebol, beleza. Mas é só nesse momento que a pessoa mostra a sua particularidade? Lógico que não. Pode mostrar até em uma coisa simples, como o cabeceio, por exemplo. A pessoa pode cabecear com a testa, o outro cabecear com a parte de cima da cabeça, o outro cabecear com o nariz. Não importa, cada pessoa faz do seu jeito. Letra C. Os esportes possibilitam a expressão corporal. Por exemplo, quando cada indivíduo executa seu próprio estilo de técnica de movimento padronizado. Olha aí, perfeito. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, primeiro, ele está dizendo que existe um movimento padronizado. Existe. Porém, cada atleta executa seu próprio estilo. Ou seja, existe um movimento padronizado, mas cada atleta faz do seu jeito. E continuando a questão, letra D. Tanto as danças quanto os esportes só podem ser entendidos como linguagem autêntica fora da escola, à medida em que alcança alto rendimento. Lógico que não, né? Letra E. Apenas nas danças é possível valorizar e desenvolver a expressão corporal. Lógico que não. Em toda atividade corporal é possível isso. Mas veja como essa questão aí parece que eles fizeram de propósito para você acertar, porque não pode. Você vê que das 5 alternativas, 4 são generalizantes. Só a C que não é. Só a C que não tem a palavra apenas, só, somente.
não permitem. Só a C que não tem uma palavra assim. A C é um conceito mais aberto. Então, é uma dica importante. É claro que você sempre vai tentar resolver primeiro a questão pelo seu conhecimento. Mas, se você não consegue resolver aquela questão, você vai para uma dica dessa, por exemplo, e exclui as alternativas que estão generalizando e já marca que não está, você tem uma chance muito alta de acertar, no chute mesmo. Mas não é 100% chute porque é uma técnica, né? Uma técnica que você aprendeu. Então vamos lá. Próxima questão, essa aqui é de certo ou errado. Pausa, lê, diz se está certo ou errado. Na verdade, você vai dizer só se isso aqui está certo ou errado. O texto não, o texto é só o texto da questão. É essa parte que você vai dizer se está certo ou errado. Pausa. Agora vamos para a resolução. Bom, o gesto é um signo porque, como é um código de comunicação, assume uma forma de linguagem e, desse modo, a linguagem corporal cria um código de comunicação. Questãozinha bem complicada essa aí, pode pegar muita gente. Você pode ler e pensar, sim, o gesto assume uma forma de linguagem, foi isso que eu vi na aula, e desse modo a linguagem corporal cria um código de comunicação. Eu vi isso na aula, aí você vai e marca certo. Porém, a pegadinha está aqui entre uma vírgula e outra. Ó. Essa aqui foi para matar. Como é um código de comunicação? Ele está dizendo que o signo é um código, que signo e código é a mesma coisa. E a gente viu lá no finalzinho da aula que não é, pelo contrário. O código é uma junção de vários signos. É como se, por exemplo, uma letra é um signo. A letra A é um signo. O alfabeto é um código, que é a junção de vários signos. E por aí vai. Então, questão errada. Próximo. Tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Caso a gestualidade seja compreendida como uma forma de expressão, é verdade que, letra A linguagem corporal possui códigos fixos e interpretáveis. Bom, a linguagem corporal possui código interpretável, ou seja, você pode interpretar o que a pessoa está falando através da linguagem corporal? Lógico que sim. Porém, esse código é fixo? Lógico que não. Como a gente viu na aula, está sempre se modificando. Todas as linguagens, tanto faz ser linguagem corporal como verbal, está sempre se modificando. Letra B. Os gestos que constituem a linguagem corporal possuem uma determinada taxonomia. O que é uma taxonomia? Taxonomia lembra taxação, ou seja, é classificar, fazer uma hierarquia, dizer, ó, essa aqui é melhor que esse aqui é melhor que esse. Não existe isso. Os gestos da linguagem corporal não existe um melhor do que o outro, um mais bem feito do que o outro. Não, existe a particularidade de cada um. Não existe essa hierarquização, não existe essa taxonomia. Letra C. A linguagem corporal é constituída pelos movimentos da fase especializada. A gente viu lá na primeira aula o que é esses movimentos da fase especializada. É a junção de vários movimentos básicos formando um movimento especializado, né? Ou seja, é o nível mais avançado dos movimentos corporais. Essa alternativa aí, a meu ver, fica meio ambígua, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, ele quis dizer que a linguagem corporal, para mim faltou aqui uma palavra apenas. A linguagem corporal é constituída apenas pelos movimentos da fase especializada, e não é. Qualquer movimento corporal faz parte da linguagem corporal, não apenas os movimentos da fase especializada, são todos. Letra D. Os gestos que constituem a linguagem corporal podem receber múltiplos significados. Lógico, como eu falei na aula de vocês, aquele exemplo desse sinal aqui, né? Os sinais eles são ressignificados ao longo do tempo, em culturas diferentes. Um sinal que significa uma coisa, depois passa a significar outra coisa. Então, eles recebem múltiplos significados, lógico. E letra E, os movimentos culturais são determinados geneticamente. É lógico que não, né? Os movimentos culturais são passados de uma pessoa para outra, são ensinados, eles não passam geneticamente, né? Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução.
Um currículo interdisciplinar que contemple a disciplina Educação Física, ao ressaltar que a motricidade como linguagem pode se integrar a outras linguagens, como a leitura e a escrita, a fala, o desenho, as ciências e o raciocínio lógico, poderá contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Neste contexto, assinale a alternativa que melhor se relaciona aos conceitos representados. O que são os conceitos apresentados? Os conceitos apresentados são o que ele está falando, que a educação física, como uma linguagem corporal, pode contribuir para o desenvolvimento de outras linguagens, como a fala, o desenho, a ciência e até o raciocínio lógico. Então, qual a alternativa que está de acordo com esse pensamento, com esse conceito? Letra A. A interdisciplinaridade implica a eliminação da disciplinaridade, ou seja, a interdisciplinaridade, como eu já falei para vocês, é um conceito interessante das disciplinas se comunicarem. Não está dizendo que vai excluir as disciplinas, que vai deixar de existir a disciplina, vai deixar de existir a separação das disciplinas na escola e vai ensinar tudo uma coisa só para os alunos. Não, continua tendo as disciplinas, elas apenas se comunicam entre elas. Então, letra A está errado. A interdisciplinaridade não elimina a disciplinaridade. B. Ao brincar, a criança estimula a curiosidade, a iniciativa e o respeito aos mais velhos. Pode ser, pode estar certa. Isso é verdade? Pode até ser, mas tem a ver com o que o enunciado estava falando, que era a questão da linguagem contribuir para o desenvolvimento de outras linguagens, não tem nada a ver. Letra C. A afetividade é o primeiro instrumento de pensamento da criança no seu diálogo com o mundo, e assim, a motricidade pela afetividade auxilia o desenvolvimento cognitivo, social e motor da criança. Era isso que o enunciado estava falando? Que através do desenvolvimento afetivo da criança vai auxiliar nas outras disciplinas? Não, nada a ver. D. A disciplina Educação Física favorece o desenvolvimento integral da criança, aqui entendido como a aquisição de um amplo repertório motor. A letra D está dizendo que o desenvolvimento integral de uma criança significa a aquisição de um amplo repertório motor. Nada a ver, né? Desenvolvimento integral é o desenvolvimento inteiro, completo, em todas as áreas. Então, só sobrou a letra E. A utilização de jogos favorece a aquisição de conceitos como lateralidade, sequência numérica, direita e esquerda, alto e baixo, além de influenciar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da atenção da criança. Exatamente a mesma coisa que estava dizendo lá no enunciado. Então, letra E. O desenvolvimento da linguagem corporal facilita também o desenvolvimento das outras linguagens. Próxima questão, pausou. E agora vamos resolver. De acordo com os PCNs do ensino médio, faz parte do rol de habilidades e competências a serem desenvolvidas nesse segmento da educação básica, compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. Está dizendo que esse aí é um dos objetivos da educação física segundo o PCN. Não se preocupe que a gente ainda vai ter aula sobre PCN. Então esse é um dos objetivos que o PCN diz. O professor contribui especialmente para o desenvolvimento desse conjunto de ações quando propõe. Ele está perguntando qual dessas alternativas ajuda a desenvolver a habilidade lá de cima. Então, qual é a atividade que ajuda a desenvolver aquela habilidade? Letra A. Jogos regionais e pré-desportivos? Não, os jogos pré-desportivos está mais ligado mesmo a rendimento, né? Não ao desenvolvimento da linguagem e à expressão do aluno. Não, os jogos pré-desportivos estão mais ligados ao rendimento. Danças, jogos musicais e ritmos? Poderia ser? A meu ver, poderia ser sim. Mas, espera aí, vamos para frente. Letra C. Estudos sobre anatomia, biologia e fisiologia? Não, nada a ver isso aí com o desenvolvimento da linguagem, né? D. Atividades ginásticas com diferentes finalidades. Sim, fazer atividades ginásticas. A ginástica é uma atividade que está muito ligada à expressão corporal, à expressividade do aluno e à linguagem corporal. Então, letra D. E letra E, atividades de defesa e ataque. Também está relacionado mais aí ao rendimento. Então, letra D.
A letra B também poderia ser. Porém, essa questão aqui, ao meu ver, foi muito maldosa, porque a alternativa que ela considerou como certa, a letra D, é uma alternativa que está escrita lá no PCN do mesmo jeito. Lá no PCN, na hora que ele fala dessa habilidade, ele já diz que uma maneira de conseguir esse objetivo é através das ginásticas com diferentes finalidades. Então essa questão só transcreveu o que está no PCN e botou aqui. E aí, como lá em cima ele falou de acordo com o PCN, então ele considerou certa a alternativa que está do mesmo jeito que está no PCN. Apesar de que as danças, jogos musicais e ritmos favorecem também, mas a D é a que está escrita no PCN. Questão bem maldosa, mas a gente vai estudar também sobre PCN mais para frente. Então vamos lá, próxima questão. Alternativa D. Próxima questão está aí, pausa. E agora vamos para a resolução. Acompanhando as transformações sociais, as danças são criadas e recriadas de modo a expressar por meio da linguagem corporal os significados produzidos pelos seus representantes. A manutenção de elementos anteriores permite a convivência do folclórico, do clássico, do moderno e do contemporâneo. Se considerarmos que uma das funções da educação física é a reconstrução crítica do patrimônio cultural corporal existente, o trabalho pedagógico com as danças deve evitar. Bom, essa questão aqui ela não tem muito a ver com linguagem, assim, ela não é diretamente uma questão sobre linguagem, mas ela fala sobre linguagem e ela fala sobre um assunto que está muito ligado à linguagem, que é a dança. A dança é um assunto bem interessante sobre linguagem. Sempre associa a linguagem primeiramente à ginástica, porque a ginástica está lá no PCN, e em segundo lugar a dança também. Atividades rítmicas, né, e expressivas. O próprio nome está dizendo, atividades rítmicas expressivas. Mas, vamos lá. Então, o que é que a dança deve evitar? O que é que você, numa aula de educação física sobre dança, o que é que você deve evitar? Você deve evitar a leitura da gestualidade que caracteriza as danças? Lógico que não. Pelo contrário, você tem que incentivar isso, né? B. Você deve evitar a reflexão sobre a variedade de danças presentes na sociedade? Lógico que não. Pelo contrário. C. Você deve evitar a ressignificação da gestualidade das danças? Lógico que não. É um processo que acontece, que é o que a gente viu, a ressignificação dos gestos. D. Você deve evitar a análise de elementos coreográficos e seus significados? É lógico que não. Você deve evitar o estabelecimento de critérios que hierarquizam as danças. Ou seja, você deve evitar a taxonomia das danças. Não tem como você fazer uma hierarquia de qual dança é melhor, qual dança é pior. Apesar de você achar aí que um forró é melhor que quadradinho de 8, mas não existe essa classificação de dizer qual dança é melhor que a outra. E essa questão de hierarquização das danças eu já vi cair em várias provas, então atento aí, né? Então letra E, próxima questão, certo ou errado. Você só vai ver o último parágrafo aqui se está certo ou errado. O resto é só texto para complementar. Pausou? Vamos para a resolução. A cultura corporal, por designar um vasto e rico campo da cultura, certo, até aqui, com a abrangência da produção de práticas expressivo-comunicativas fundadas na subjetividade e externalizadas pela expressão do corpo, até aqui ok. Afasta-se das configurações próprias da linguagem. Lógico que não. É uma linguagem, é a linguagem corporal. Então, gabarito errado. Próxima questão, pausou. E agora vamos para a resolução. A dança como linguagem corporal está presente em todas as sociedades e é parte integrante da cultura que se apresenta a partir dos corpos, movimentos, crenças, ritmos, desejos e emoções. Nesta perspectiva, analise as proposições, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira proposição. Por meio das danças e brincadeiras, os alunos poderão conhecer as qualidades do movimento expressivo como leve, pesado, forte, fraco, rápido, lento, intensidade, duração, direção, sendo capaz de analisá-los a partir desses referenciais. Correto? Você pode ter se embolado um pouquinho aí na leitura dessa afirmativa, mas leia com calma. Procure um erro aí. Não tem nenhum erro, certo? Por meio das danças e brincadeiras, o aluno pode conhecer as qualidades do movimento expressivo
Ele pode conhecer as qualidades como leve, pesado, forte, fraco, rápido, lento, intensidade, duração, direção, e sendo capaz de analisá-los a partir desses referenciais. Ok, não tem nenhum erro. Segundo aqui, o conhecimento das técnicas associado às danças proporcionará ao aluno a capacidade de construir coreografias, forma principal de construção, a apresentação dos movimentos de ordem expressiva. Até aqui, ok. Até coreografias. O conhecimento das técnicas proporciona ao aluno a capacidade de construir coreografia. Beleza, ok. Porém, o conhecimento das técnicas de dança é a forma principal de construção de movimentos de ordem expressiva. Quer dizer, então, que você não pode se expressar sem saber a técnica da dança? Lógico que não. Então, a primeira está certa, a segunda está errada. A alternativa é a letra C. Próxima questão, tá aí, pausou. E agora vamos para a resolução. Falando aí sobre a abordagem crítico-emancipatória, eu indico que vocês estudem muito bem essa abordagem, porque tem caído muito nas provas a abordagem de Kans crítico-emancipatória. Então vamos lá. Pausou. Agora vamos para a resolução, né? Pô, cara, deixa de atrapalhar, macho. Deixa de atrapalhar. Eu tô gravando a aula aqui, macho, ó. Diga um oi aí pro pessoal. Agora vai-se embora. Vamos lá. De acordo com Kans, 2006, uma teoria pedagógica no ensino crítico-emancipatório precisa, na prática, estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá fundamentar a função do estabelecimento e da prevalência social de todo o agir educacional. E uma racionalidade com o sentido do esclarecimento implica sempre uma racionalidade comunicativa. Com relação ao ensino do esporte na perspectiva da pedagogia proposta por Kans, analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, emancipação é o processo de libertar o aluno das condições que limitam o uso da razão crítica e, com isso, todo o seu agir social, cultural e esportivo que se desenvolve pela educação. Beleza. Crítico emancipatório é justamente isso. A emancipação, segundo o Kans, é justamente isso. É libertar o aluno das condições que limitam o uso da crítica. Segunda, conduzir o ensino na concepção crítico-emancipatória com ênfase na linguagem é ensinar o aluno a ler, interpretar e criticar o fenômeno sociocultural do esporte. Perfeito, justamente isso. Terceira, o esporte, para ser praticado nos padrões e nos princípios do alto rendimento, requer exigências que cada vez mais pessoas conseguem dar conta. Por isso ele é o modelo que todos querem seguir. Pensa bem, é isso que acontece? Cada vez mais pessoas conseguem seguir o esporte de rendimento? Lógico que não, né? Então apenas 1 e 2 estão corretas. Gabarito, letra B. Então as questões que eu tinha sobre linguagem eram essas. Então, até a próxima aula e valeu!